Meu amado e minha amada irmã, a graça e a paz do nosso Senhor, Rei e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Hoje estou com esse grande desafio, mas com esse honroso desafio de falar para você da palavra, da maravilhosa palavra de Deus. Uma breve, mas profunda reflexão do que a palavra de Deus tem para nós. Então, eu quero lhe desafiar a abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Isso, livro de Atos, capítulo 7, versículo 54 em diante, que nos diz assim: E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram-se unânime contra eles. Irmão, irmã, eu quero deixar algo profundo sobre a vida de Estevão para vocês. É maravilhoso o livro de Atos, que começa falando sobre essa força da igreja primitiva. Uma igreja que viveu provas, lutas, perseguições, mas uma igreja que buscou em Deus o escape. Uma igreja que lia as Escrituras. Uma igreja em que orava. Uma igreja que se permitiu ser desafiada pelo próprio adversário, mas através do Espírito Santo de Deus vencer. Nesse contexto de igreja, nesse contexto de força de se pregar e viver o Evangelho, a Bíblia fala de um homem, Estevão. Um homem que a própria palavra o adjetiva, mostra o seu caráter, mostra de quem se tratava, um homem íntegro, justo, temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem cheio do Espírito Santo. Esse homem, Estevão, me incomodou. E aqui eu quero deixar o primeiro tópico da mensagem. É muito interessante quando as pessoas se convertem e são incomodadas. E geram incômodo nas pessoas. É incomodada porque o Espírito Santo de Deus gera um incômodo com relação ao pecado. Gera um incômodo com relação ao que o mundo estava fazendo e agora não se pode fazer, porque agora o Espírito Santo dita as regras. A palavra de Deus mostra o caminho, a verdade e a vida. Mas gera nas pessoas um incômodo, porque muitas vezes a minha e a sua santidade incomoda. Então percebemos aquele homem que bebia e agora não bebe mais, mas é cheio do Espírito Santo, incomoda. Aquela mulher que se vestia e agradava os homens e os olhares e agora se veste como uma serva de Deus, incomoda. Então na realidade não é você que está incomodando, é o Espírito Santo de Deus, a vida de Jesus em você que leva um incômodo. Mas não são as pessoas que estão se incomodando sobre você, mas é o espírito do adversário que está por detrás delas. Então gera em nós o primeiro entendimento: não se preocupe, vamos incomodar, mas o problema não é que estamos incomodando, o problema está como estamos vivendo isso, porque temos que ir atrás do que estão se sentindo incomodados e abraçá-los, beijá-los e pregar a ele o Evangelho. Então Estevão gerava esse incômodo e vem uma perseguição. Planejaram matar Estevão e nesse momento de executar, prendem Estevão. O discurso de Estevão incomodou, porque ele queria não simplesmente se justificar, mas ele queria mostrar o Deus que mudou a sua vida, o Deus que mudou a sua história, o Deus que mudou os seus passos. E aí, irmãos, aqueles corações estavam enfurecidos, aqueles dentes rangiam de raiva e ódio da santidade de Estevão, raiva e ódio da mudança de Estevão. Mas Estevão continuou com um coração de adorador. Então, irmãos, diante dessas lutas, com os corações enfurecidos, diante das lutas com os dentes rangendo contra você, você tem uma lição a aprender com Estevão. Diante de todo esse contexto negativo, diante desse contexto destrutivo na vida de Estevão, dessa humilhação de ser lançado nas portas da cidade para ser apedrejado, esse homem justo, íntegro, mostrou mais uma qualidade, sabe qual, irmãos? A adoração. Então eu quero dizer para você que o adorador, diante das lutas e das provas, diante dos levantes das pessoas, ele não vai apontar falhas e erros. Ele não vai apontar quem está certo ou está errado. Sabe qual é a posição? Se ajoelhar e adorar. Então naquele momento que Estevão se ajoelhou e adorou, acontece algo maravilhoso e a Bíblia nos diz, e acabei de ler,
Aqueles corações, repito, embrutecidos, aqueles dentes que rangiam, pegaram as pedras e começaram a arrumarem Estevão. Mas aquelas pedras que iam ser lançadas, de repente aquele adorador não estava mais olhando o coração enfurecido. Aquele adorador não estava olhando aqueles dentes que rangiam, aquele adorador não estava mais olhando as pedras. Sabe o que aquele adorador fez? Algo maravilhoso para mim e para você. Olhou para os céus. Irmãos, tira os teus olhos nas coisas do mundo. Tira os teus olhos na adversidade do mundo. Tira os teus olhos nas pedras, nas mãos das pessoas. Tira os teus olhos para o que as pessoas estão dizendo. Tira os teus olhos para o que as pessoas deveriam dizer e não disseram. Um adorador, ele não olha para homens, porque a base dele não são homens. Um adorador, ele tem uma intimidade tão forte com Deus, que independentemente do momento da luta, independentemente, faltando minutos para a sua morte, a essência dele está de olhar para os céus. Então talvez uma grande resposta para você, para essa luta, essa prova, essa adversidade que você tem passado, essa perseguição, essa dor, essa perca que marcou a sua história. Se ajoelha e olha para os céus e olha para Deus. Nesse contexto eu vejo algo maravilhoso. Na Bíblia se relata um fato tremendo e que pena que as pessoas leem e se passam. Eu nunca vi na Bíblia falar com tanta força e expressão. A Bíblia diz que quando Estevão se ajoelhou e olhou para o céu, aconteceu 2 movimentos profundos e maravilhosos. O primeiro movimento, a Bíblia diz que os céus se abriram. Eu não vi um céu se abrir para um rei, eu não vi um céu se abrir para um sacerdote, eu não vi um céu se abrir para um sumo sacerdote, eu não vi um céu se abrir para um escriba, eu não vi um céu se abrir para um alto empresário, eu não vi um céu se abrir para um político conhecido, eu não vi um céu se abrir para um intelectual, mas a sua Bíblia diz que é um adorador diante das lutas e das provas que se ajoelhou e olhou para os céus se abriram. Em todos esses momentos que você pode estar passando, quando você se ajoelhar e deixar de olhar para as adversidades e olhar para o céu, eu quero te dizer, a primeira coisa, os céus vão se abrir para você. A segunda coisa que acontece nesse movimento espetacular de um adorador de joelhos olhando para o céu, é que a Bíblia diz que ele viu Jesus à direita de Deus em pé. Eu nunca vi Jesus se levantar diante de um rei, aí eu repito a mesma história, diante de um sacerdote, sumo sacerdote, de um escriba, de alguém rico, eu nunca vi. Mas Jesus se levantou à direita de Deus, quando viu um homem justo, íntegro, honesto, temente a Deus, que estava buscando se desviar do mal, que estava buscando servir a Deus, e diante das pedras, diante dos corações enfurecidos, diante dos dentes que rangiam, aquele homem, além de ver os céus abertos, ele viu algo maravilhoso, Jesus se levantar. Quando a Bíblia fala que Jesus se levanta, eu quero dizer algo profundo para vocês. Jesus sentado, a Bíblia quer dizer que vocês estão diante de um rei. Jesus sentado mostra um Deus diante do seu trono, um Deus de poder, um Deus de graça. Jesus sentado mostra que a glória está com ele. Jesus sentado mostra que ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Jesus em pé me dá uma dica muito grande para você nessa mensagem. Jesus em pé é como se ele dissesse: olha, Estevão, eu abro agora a mão da minha glória, eu abro mão do meu trono, eu abro mão até mesmo de estar do lado do meu Pai, eu abro mão da formosura, do esplendor da onde eu estou, mas eu quero me levantar como general e ir na tua peleja. Eu quero me levantar como general e ir na tua causa. Eu quero agora sair de um Deus Todo-Poderoso e entrar como Pai. E entrar nessa luta e nessa causa com você. Irmão, se você viver uma vida de adorador, se você deixar de olhar para os homens e as suas adversidades, e você se ajoelhar, orar e clamar a Deus, e olhar para os céus, além dos céus se abrirem, você vai ver Jesus se levantar para você. Diante dessa história linda e maravilhosa, por certo, poderíamos pensar: olha, um Estevão que se ajoelhou, um Estevão que adorou, um Estevão que viu os céus abertos, um Estevão que percebeu Jesus à direita de Deus se levantar, não tem pedra para ele, não tem luta para ele, não tem mais provas para ele, ele já venceu. Agora entra a força da mensagem. O próprio Deus que abriu os céus, o próprio Deus, Jesus Cristo, que se levantou do seu trono, esse mesmo Deus não impediu as pedras. As pedras vieram. A dor das pedras vieram.
A decepção das pedras vieram. A força de perceber aquelas pedras, o incômodo das pedras vieram. Então essa mensagem diz algo para você: olha, as pedras vão vir. Mas o problema não está nas pedras. O problema está como você estará quando as pedras vierem. Porque quando as pedras vierem, e se a sua posição manter fora a mesma, aquela posição de adorador, curvado, aquela posição de buscar a Deus, de adorar, de engrandecê-lo, aquela posição de ser manso, humilde e de manter a causa na mão de Jesus, esse Deus que se levantou e que abriu os céus e que permitiu as pedras, Ele vai lhe dar uma lição. Repito, o problema não está naquela pedra que foi lançada, nas muitas. O problema está em o que eu vou fazer com as pedras. Irmãos, irmãs, amados, o que vocês têm feito com as pedras? Com as pedras lançadas da calúnia, o que vocês têm feito? Como a pedra da adversidade, da escassez, como a pedra do desemprego, como a pedra da dor de um ente querido, como a pedra da calúnia, da difamação. O que é que você tem feito com essas pedras? Quando alguém que você ama lança sobre você, quando alguém que você ajudou lança com você, o que você tem feito com as pedras? Mesmo você se ajoelhando, orando e adorando, mesmo o céu se abrindo, mesmo Jesus se levantando, as pedras vão vir, mas cabe a você dar uma resposta para as pedras. Cabe a você dar uma resposta para os dentes que estavam se rangindo. Cabe a você dar uma resposta para os corações enfurecidos. E sabe qual é essa resposta? Amar. Ame. Perdoe. E aproveite, porque nos momentos que as pedras vierem, serão os melhores momentos para você comprovar os adjetivos que o próprio Deus tem dado a você. No momento que vierem as pedras, são os momentos maravilhosos para você realmente testificar o que Deus tem feito na sua vida. No momento que vierem as pedras, é um momento sublime para você comprovar o Deus que você prega, mais o Deus que você vive. Então, irmãos, se você viveu momentos em que recebeu as pedras, e muitas pedras estão em seu lado, eu quero lhe dar uma dica. Junte essas pedras, mas não para lançar diante de quem lançou, não. Junte as pedras, sabe para quê? Para fazer pontes. Pontes em que você possa abraçar, pontes em que você possa amar, pontes em que você possa beijar, pontes em que você possa ser uma referência de Deus nessa cidade, pontes para que olhem para você e vejam em você a graça, a fé, o amor e a misericórdia do Senhor Jesus. Que essa mensagem reflita em seu coração, que essa mensagem gere uma profundidade na sua casa, na sua família, no ministério de Deus para a sua vida, e faça parte dessa parceria de propagação do Evangelho. Divulgue essa mensagem nas redes sociais, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Deixo para você, meu amado, minha amada irmã, amigo e amiga, um forte abraço do seu amigo Tiago Navarro. E que o amor de Deus e nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja essa força, essa alegria, essa fé e essa bússola para você e a sua casa. É a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um forte abraço, Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.